sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais uma Tarô Signos, afinal, mais uma carta nunca é demais. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Vale Aquino, oraculista, e aqui nesse canal você encontra energias, direcionamentos diários para o seu signo, ok? Lembrando que são leituras coletivas, leituras rápidas, realmente para direcionamento rápido. Então, pegue o que ressoar, o que não ressoar, solte para o universo, ok? Você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda no crescimento e no engajamento do canal e, por consequência, ajudando várias outras pessoas, ok? E se você sentir no seu coração de fazer uma contribuição, aqui do lado esquerdo tem um QR Code do Pix, também tem na descrição do vídeo, tá? Ou na descrição do canal, veja onde é melhor para você, o e-mail maisumatarô@gmail.com, porque me ajuda nesse início de estruturação de canal do YouTube e eu fico extremamente grata junto com todo o meu povo e toda a minha ancestralidade. Então, bora começar a energia da semana? Escorpião, segunda-feira, o seu potencial é infinito. E quando você vai entender isso, Escorpião, que você tem merecimento para acessar a prosperidade, a fartura, a abundância. No dia de hoje, Escorpião, é aquilo. A gente sabe que Ganesha é removedor de obstáculos, ele se apresenta aqui, mas isso ocorre para você perceber que sim, você pode superar desafios, você pode conquistar suas coisas, você pode seguir em frente, você consegue superar os desafios, obstáculos, energias contra que são colocadas no seu caminho, que te desafiam de alguma maneira. É uma maneira de você não perder a esperança, muito pelo contrário, reforçar a esperança. A espiritualidade dizendo que você tem merecimento para isso. Mas em alguns momentos é necessário que você seja relembrado desse potencial que você tem, como se fosse uma retroalimentação, para que você não se desvie do caminho e você realmente continue provendo, você realmente continue tendo acesso ao que é próspero para você. O que é próspero para você, Escorpião? Além de dinheiro, tá? Vamos pular, que o povo só fala dinheiro, dinheiro, dinheiro. É importante, todo mundo quer dinheiro, eu também quero. Inclusive, quem quiser me dar, eu aceito. Mas eu tento trazer uma outra visão, gente, pode perceber, tá? Que prosperidade vai muito além de dinheiro. A espiritualidade está dizendo, você tem merecimento. Você está sendo iluminado para isso, mas você sempre tem que ser relembrado do seu potencial, porque senão você empaca. Então hoje não é dia de empacar, tá bom, Escorpião? Você pode, você consegue, você merece, ok? Escorpião, terça-feira, para cada fim, um novo começo. Uma situação que ocorre hoje, tá, Escorpião, é que realmente ou você passa pelo fim de um ciclo, ou você encerra um ciclo para algo novo, tá?
Nota, esse algo novo não quer dizer que já seja ainda hoje ou amanhã, ok? Mas é algo que vai surgir, tá? Dentro de um novo ciclo. Porém, independente se finalizam um ciclo com você ou se você finalizar um ciclo, não faça desse momento desgastante. Sabe aquela coisa, né? Se estão encerrando o ciclo com você, independente de que área seja, você começar a rebater os argumentos, como se estivesse discutindo, duelando, sabe? Não adianta, precisa encerrar. E qualquer argumento que você utilizar, não vão querer ouvir, a verdade é essa, tá? E se é você encerrando um ciclo, você não precisa ser duro ou dura nas palavras, tá? Você tem uma sabedoria, você tem um conhecimento em que você sabe utilizar as palavras e fazer com que esse fim não tenha um impacto tão ruim para o outro lado. Porque envolve sentimento, sempre, né? Independente das situações aqui que ocorrem, tá? E no fundo isso é bom, porque as pessoas, independente de situação aqui também, tá, gente? Vão reconhecer a sua nobreza, a sua diplomacia, sua educação, a sua maturidade, o saber reconhecer. E de fato você sai em paz, porque aquilo, para virar um diamante, muitas vezes a gente tem que ser lapidado, né? Então, você sabe que para algo novo começar, algo velho tem que encerrar. Então, só cuide para não duelar hoje, tá? Eleve a energia, boas palavras, boas condutas e vida que segue. Escorpião, quarta-feira. Uma mente próspera transforma desafios em oportunidades. Escorpião, se eu não me engano, essa situação está se repetindo. E provavelmente é porque está atrelado com coisas do trabalho, você realmente lidando com uma mulher que coloca desafios, né, obstáculos para você, achando que você não vai dar conta, em que algum momento você vai escorregar, tá? Mas basicamente você é essa pessoa aqui, ó, de braço aberto falando, pode vir, que eu dou conta. E você dá conta mesmo, porque você vê oportunidade, crescimento, desenvolvimento, prosperidade em tudo, tá? Então, diz aqui pra mim se realmente essa energia se repete, mas é aquilo, enquanto você estiver nessa situação envolvendo essa mulher que sempre põe obstáculos e você fala, pode vir, amiga, não baixo a guarda mesmo, supero tudo e você supera mesmo, tá? Deixa comentário aqui, porque essa energia continua, porque você ainda tem relação com essa mulher, tá? E outros é aquilo, se são desafios que surgem do nada, que você fala, putz, não acredito, de novo, sabe? Que não envolve ninguém, mas é algo que você vai ter que trabalhar, que você vai ter que desafiar, que você vai ter que, né, se empenhar um pouco mais. É a espiritualidade te mostrando que o caminho da prosperidade é esse mesmo, que você tá protegido e que sabe que você vai dar conta. E aí é onde você vai de braços abertos realmente, porque você transforma de fato oportunidade
em coisas prósperas. No fundo, no fundo, no fundo, você sempre sai ganhando. Perceba isso, tá bom, Escorpião? Escorpião, quinta-feira, cuide da sua energia. Escorpião, do que eu sinto aqui, tá? Já tem algum tempo que você tá ouvindo muito outras pessoas, que você tá seguindo muita regra, muito procedimento, muitas coisas que por vezes é por medo, por vezes é achando que as coisas vão se resolver sozinha, tá? Isso tá fazendo com que você perca a fé em algumas coisas, a sua energia tá baixando, tá começando a atingir a sua saúde, tá? Porque você não tá se cuidando de alguma maneira, tá bom? Então, vou usar um exemplo real que já ouvi várias vezes, porque trabalhei em empresas, que é aquilo, eu não passo no médico porque tem a coparticipação, vai descontar de mim, né? Porque alguém me falou que se eu tomar tal remédio, se eu passar tal medicação, se eu fizer tal coisa, eu vou melhorar. Ou seja, você não está se cuidando. Você está seguindo regras que, no fundo, é o que a empresa quer. A empresa não quer que você vá ao médico, porque, por consequência, você vai ter horas, na maioria das vezes, ou atestado, tá? Você vai continuar se empenhando, trabalhando, e ao mesmo tempo tem essa questão de ouvir os outros. Não, isso daí você toma um remédio, não, isso daí você passa isso. E tem você se boicotando, falando, não, vai descontar do meu salário, tá? E nisso você tá se drenando. E aí você não entende porque as coisas não estão tão bem, né? E você começa a culpar o quê? Deus. Por que as coisas não acontecem? Por que eu não melhoro? Por que isso? Por que aquilo? Então, só um exemplo, gente. Então, adaptem. Porque, no fundo, é aquilo. Por um motivo ou por outro, né? Ou porque você tá seguindo muita regra, muito processo, lei, procedimento, ou porque você tá ouvindo muitos outros, tá? Você, no fundo, não tá se cuidando, sua energia tá baixando, tá começando a atingir a sua saúde, e não adianta vir culpar Deus depois, tá? Que você tem que se priorizar. Enquanto você não se priorizar, ninguém tá nem aí. O povo só vai ficar te sugando, tá bom? Então, adapte a sua situação e tome as devidas providências. Escorpião, sexta-feira, siga forte em seus objetivos. Escorpião, dia de atenção, de se manter realmente em posição de guarda, em posição de defesa, para você se posicionar caso seja necessário e defender o seu ponto de vista, defender sua pessoa, defender o que é seu, defender o que você está desenvolvendo, tá? E realmente cortar essa situação o quanto antes, tá? Para que ela não perca o rumo, sabe? Para que ela de fato não atinja o que você tem de objetivo, independente da área da vida, independente da situação, tá? Então, dia de atenção, de manter a guarda levantada, de se posicionar, tá? Para que não interrompam esse seu processo, tá? De desenvolvimento, de crescimento,
de estruturação, aí adapte, tá bom? Mas é aquilo. Se for necessário, só posicione. E se for o caso, sim, você vai ter que romper com algumas coisas, tá? E o romper aqui que me veio, gente, é coisa que talvez você tenha que negociar. Não, você não vai conseguir cortar, você vai ter que negociar. Você talvez, alguns poucos aqui, tenham que abrir mão de algo, tá? Mas converse, negocie, para que você se mantenha nesse caminho. Outros não, outros vão ter a chance de falar, não, isso eu não concordo, isso não, eu não faço, não gosto dessa atitude, dessa posição, aí enfim. E aí você consegue romper, mas alguns não, alguns vão ter que negociar, tá bom? Escorpião, sábado. Fracasso é apenas uma das etapas para o sucesso. Escorpião, apesar de ser sábado, dependendo da situação em que você esteja, pode ser que você pense, fracassei. E com isso você queira se isolar um pouco. Se for necessário, se isole o mínimo possível. Sabe, essa questão de você... Olha, a gente tem a representação da lua aqui, da iluminação aqui, da iluminação aqui. Só para você entender o que de fato aconteceu, tá? O porquê desse fracasso. E você vai chegar à conclusão que no fundo é um trampolim pro seu sucesso. A verdade é essa. Tá bom? Isso atrasa um pouquinho os seus planos para o sucesso? Atrasa, tá? Mas se faz necessário, porque no fundo, né, principalmente que a gente tem muito essa questão de energia, de iluminação, a sua ancestralidade, seus mentores, seus guias, algo fazendo com que você realmente pare, não deixa de ser um descanso, mas para que você reorganize as ideias, que você se ouça mais, ouça a sua intuição, tá bom? Que você também aprenda a lidar com essas situações que ocorrem, tá? Que fazem o caminho ficar um pouco mais demorado, porque se vier a acontecer novamente, você já sabe sair da situação de maneira muito mais rápida, porque você já teve a experiência. E se você já teve isso, é o momento de resgatar essa experiência que você viveu, para você contornar a situação o quanto antes. Mas esquece o fracasso, foca no sucesso, tá bom? Escorpião, domingo. Não se obrigue a superar. Aprenda a caminhar com o que sente. E Preto Velho fala de família. A escola que Nosso Senhor te deu para te ensinar a amar. Honre seus pais e ancestrais. Abrace e caminhe junto com seu irmão, sem reservas. Escorpião, para muitos aqui, realmente voltado para quem está com questão familiar, problema familiar, porque família realmente por vezes é onde a gente briga mais, desconta mais, maltrata mais, né? E eu tive a honra de fazer essa pergunta esses dias para Suzy Mariá, médium maravilhosa, frequenciadora, paranormal. Quem puder acompanhe. E eu perguntei por que a gente desconta em família, por mais que a gente tenha conhecimento, né? É questão de ego, a gente querer controlar pessoas. Então, por isso que é difícil a gente superar. Porque parece que enquanto a pessoa do outro lado não muda, não age do jeito que a gente quer, falando de família, né? Porque a gente não faz isso com o desconhecido.
E a gente às vezes só aceita coisas voltadas ao trabalho porque a gente precisa do trabalho, por causa do dinheiro, né? A gente não se conforma. Então, a energia do quartzo verde diz que é aquilo. Você não vai superar isso de uma hora para outra. Você tem que seguir. Entendeu? Você tem que aprender a caminhar com o que você está sentindo. E é durante essa caminhada que o processo de cura vai acontecer. E você entender a importância do processo familiar, de honrar pai, mãe, ancestral, irmão. E é o que eu sempre falo, gente. Isso antes mesmo, desde que eu me entendo por gente. Quando a gente tá na M, quando nada dá certo, por mais que a gente brigue, é sempre alguém da família que por vezes a gente recorre. Tá? Porque tem sempre alguém ali de braços abertos para ajudar a gente. Então, você não é obrigado a superar o que você tá sentindo. Mas você não pode ficar parado, você tem que seguir a vida. Tá? E entenda a importância de honrar a família da qual você faz parte. Tá? Defeitos, os dois lados têm. Não interessa quem tem mais, quem tem menos. Mas tem um objetivo de vocês estarem juntos e se manterem juntos. Por isso, da questão de honrar. Tá bom, Escorpião? Essa foi a leitura semanal de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até mais. Tchau, tchau.